Meu nome é Milena e minha pesquisa é sobre as relações entre a produção social do espaço e o planejamento urbano. O Brasil vivenciou um grande período de desenvolvimento econômico no fim dos anos 60, fazendo com que o poder aquisitivo da classe média aumentasse significativamente, sendo esse período conhecido como o milagre econômico. Ao mesmo tempo, surgiram diversos problemas urbanos. Com a especulação imobiliária, as populações que não conseguem pagar o preço de viver em grandes centros urbanos são expulsas para a periferia, gerando um grande processo de favelização. Curitiba não fugiu à regra. Já em 66, a cidade implementou o primeiro plano diretor que se preocupou com a regularização fundiária das ocupações irregulares, que, de acordo com o IBGE, são ocupações de terrenos públicos ou privados para habitação em áreas urbanas e, em geral, são caracterizados por padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e a localização em áreas com restrição. A partir do Estatuto da Cidade em 2001, foram criados os planos de regularização fundiária que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Curitiba desenvolveu o plano diretor em 2004 e em 2007 foi criado o Plano de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente, que apresenta linhas de ação como regulamentar novos instrumentos do Estatuto da Cidade, estimular a produção habitacional pela iniciativa privada, definir níveis de prioridade de regularização fundiária, como áreas de preservação permanente e situações de risco, e também inibir novas ocupações em áreas impróprias. Assim, o objetivo da presente pesquisa é avaliar o cumprimento das propostas do Plano 2007 no recorte da bacia do Rio Barigui, em Curitiba, considerando como aspectos de planejamento urbano como zoneamento, políticas e programas habitacionais se relacionam com a evolução da ocupação irregular da cidade. Foram identificados, então, fundamentos teóricos para embasamento da pesquisa, juntamente com as legislações propostas ao longo dos anos em relação ao planejamento urbano de Curitiba. Depois, a principal ferramenta de análise foi o mapeamento de dados das ocupações irregulares em Curitiba, assentamentos em situação de risco, áreas destinadas à habitação de interesse social e a produção habitacional pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba. A pesquisa, então, resultou em mapas que caracterizam a evolução das ocupações irregulares em Curitiba ao longo dos anos, com foco nas ocupações nos dados de 2005, que foram utilizados para a elaboração do plano em análise, e de 2016, que são os dados mais recentes. Nisso viu que a área de ocupações irregulares aumentou nesse intervalo de tempo, apesar de várias ocupações terem sido regularizadas. E também as ocupações que estão em processo de regularização atualmente não representam metade da área irregular contabilizada em 2016. Outro mapa criado foi referente à produção Coab, mostrando a concentração de projetos de empreendimentos na porção sudoeste da cidade, que são mais afastados da malha central. Por fim, a bacia estudo foi dividida em mapas com escalas maiores para melhor análise das ocupações em áreas de risco, comparando os dados de ocupações irregulares e já regularizadas, juntamente com a produção Coab. Então, com essa pesquisa foi possível verificar que as propostas definidas no Plano 2007 foram apenas parcialmente cumpridas, já que a área relativa às ocupações irregulares cresceu consideravelmente e, apesar de muitas ocupações terem sido regularizadas, ainda existem muitas delas em situação de risco. A utilização de mapas nesse estudo foi essencial para a avaliação espacial da situação das ocupações irregulares e da produção habitacional em Curitiba, ou seja, a cidade real, a produção do espaço. Entretanto, sugere-se que em pesquisas futuras sejam feitas visitas às ocupações irregulares para uma compreensão mais integral da realidade dessa população. Obrigada.